Caroline, muito obrigada por seu tempo esta manhã. Houve muita reação durante a noite. Desde o anúncio e desde que todos basicamente estávamos dormindo, qual é a reação da Casa Branca, já que acabamos de ver esses números, com os mercados globais despencando esta manhã e os futuros caindo acentuadamente? Para qualquer pessoa em Wall Street esta manhã, eu diria para confiar no presidente Trump. Este é um presidente que está dobrando a aposta em sua fórmula econômica comprovada de seu primeiro mandato. Vimos os salários aumentarem, vimos a inflação cair, tivemos um boom energético com Trump, tivemos os maiores cortes de impostos da história. E é exatamente isso que o presidente pretende fazer após seu anúncio histórico ontem, sobre tarifas recíprocas. É a era dourada, a regra para a era dourada da América. E os Estados Unidos da América não serão mais enganados por nações estrangeiras ao redor do mundo. E como o presidente declarou ontem, não? Isso é de fato uma emergência nacional. Temos um déficit comercial de 1,2 trilhões de dólares e aumentando. Tivemos 90 mil fábricas fechadas nas últimas décadas. Desde 1997, os americanos perderam 5 milhões de empregos na manufatura. Esses não são apenas estatísticas, são vidas reais de americanos que foram impactadas. E já era hora de termos um presidente que realmente faça algo a respeito. Isso vai restaurar mais riqueza, mais empregos, mais prosperidade econômica para o nosso grande país. O ministro das Relações Exteriores da Noruega, em Bruxelas para reuniões da OTAN, disse esta manhã que as tarifas podem violar um artigo 1 do Tratado da OTAN, que ordena aos membros promover estabilidade econômica e colaboração. Se isso for uma violação do Tratado da OTAN, o presidente reavaliará sua abordagem? Não, o presidente está firme em sua abordagem e o presidente está garantindo a estabilidade econômica aqui nos Estados Unidos da América. Ontem, ele estava acompanhado no Jardim das Rosas por americanos comuns, trabalhadores da classe média. Você ouviu de um deles que o presidente convidou ao palco pelo nome? Porque ele conhece este homem e ele sabe o que o impacto da globalização fez às comunidades. Como Detroit, Michigan, onde trabalhadores da indústria automotiva perderam seus empregos, onde vimos fábricas fecharem. Nós terceirizamos cadeias de suprimentos críticas em nosso país. Queremos que nossos suprimentos críticos, como medicamentos, que salvam vidas e chips, sejam fabricados na China? Ou queremos que eles sejam fabricados aqui mesmo nos Estados Unidos da América? Todo americano sabe a resposta para essa pergunta. Esta é uma política de bom senso. E se esses países quisessem negociar, se esses países quisessem fazer o que é certo, eles tiveram 70 anos para fazê-lo. Em vez disso, eles têm explorado os trabalhadores americanos. E o presidente Trump deixou isso muito claro, que essa é uma política que ele iria implementar. Ele fez campanha com a ideia de comércio justo sobre tarifas e quase 80 milhões de americanos o elegeram para isso. E ele está cumprindo. Você fala sobre o impacto nos americanos comuns? Eu queria perguntar sobre isso, porque o impacto nos agricultores é uma grande preocupação que ouvi ser expressa por muitos republicanos, como o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte. Quero mostrar para você o que o senador disse e também o que um agricultor local na Carolina do Norte está dizendo. Qualquer um que diga que pode haver um pouco de dor antes de acertarmos as coisas, precisa falar sobre agricultores que estão a uma colheita da falência. Eles não têm tempo. Somente no oeste da Carolina do Norte, Pauline causou mais de 2,5 bilhões de dólares em perdas de colheitas. Essas tarifas estão jogando sal em uma ferida que está apenas começando a cicatrizar. Para esse agricultor, o presidente diz o quê? O presidente já está defendendo os agricultores americanos. Na verdade, ele foi acompanhado aqui na Casa Branca ontem por muitos deles. Vimos a China, o Partido Comunista Chinês, comprando, devorando terras agrícolas americanas. O presidente está fazendo o que é certo para esses agricultores e para nossos compatriotas americanos. Nós os encorajamos a comprar produtos americanos. E você observa a eficácia das tarifas pelos investimentos que têm entrado em nosso país até agora. Mesmo antes do presidente fazer este anúncio ontem, ele já havia garantido trilhões de dólares em investimentos, bem aqui nos Estados Unidos da América. E ele apoia nossos agricultores, nossos trabalhadores e nossas empresas também que estão optando por investir nos Estados Unidos. Bem, quero dizer, essa mulher é uma agricultora. E ela diz que isso parece sal em uma ferida que está apenas começando a cicatrizar. Ela não parece querer essas tarifas.
De forma alguma. Quero dizer, o presidente reconheceu que os americanos poderiam sentir alguma dor com essas tarifas, com este anúncio. Quanta dor o presidente está disposto a que os americanos sintam, mesmo que temporariamente? Bem, novamente para aquele maravilhoso fazendeiro americano, o presidente está do seu lado e ele quer proteger você e sua fazenda familiar. Esse é o objetivo dessas tarifas. Quanto a... Vocês vão fazer algo para aliviar a dor? A dor. Já que você mencionou isso, bem, absolutamente. Estamos trabalhando nisso todos os dias. O povo americano e os críticos precisam olhar para a abordagem econômica de todo o governo que esta administração está adotando. O presidente já lançou uma agenda massiva de desregulamentação que sabemos ter economizado milhões de dólares para o contribuinte americano. Ele também está liberando a força da nossa indústria de energia americana, que sabemos ser o maior impulsionador da inflação. É uma das muitas razões pelas quais tivemos uma crise de inflação na administração anterior. O presidente está liberando a energia americana para reduzir o custo de vida neste país. Também sabemos, novamente, que no primeiro mandato do presidente, enquanto ele implementava tarifas de forma eficaz, os salários aumentaram. O salário médio na América aumentou em 6.500. E assim, é o objetivo deste presidente ter salários mais altos, menos inflação e cortes de impostos. Esse é o segundo passo da agenda econômica de Trump. Mais dinheiro de volta nos bolsos dos americanos trabalhadores, sem impostos sobre gorjetas, horas extras ou segurança social. Estamos contando com o Congresso para realizar isso, e esse é o próximo passo do boom econômico de Trump. Sobre impostos, o JP Morgan acabou de divulgar uma análise em resposta a este anúncio de tarifas, dizendo que essas tarifas serão o maior aumento de impostos sobre os americanos desde 1968, um aumento de impostos de 660 bilhões de dólares por ano. O que o JP Morgan está perdendo? O que os mercados mundiais estão errando? Porque quando você vê os futuros das ações caindo, o que todos estão perdendo, incluindo aquele fazendeiro local na Carolina do Norte? Bem, eles estão perdendo a enorme receita que essas tarifas vão trazer para os Estados Unidos, trilhões e trilhões de dólares em investimentos, o que leva a mais empregos nas comunidades americanas, salários mais altos. Mas no imediato, Caroline, desculpe interromper, mas no imediato, no mais imediato, quero dizer, esses fazendeiros, como Tom Steele diz, os fazendeiros estão a uma colheita da falência. Esse fazendeiro não tem tempo para esperar que as tarifas se integrem ao sistema, que o benefício disso se integre ao sistema de forma alguma. Isso vai significar preços mais altos para os americanos no mais imediato. É por isso que eu fiz a pergunta, não? Quanta dor em uma base temporária é aceitável? Qual é o padrão que o presidente está considerando em termos de quanta dor os americanos podem sentir em uma base temporária que ele considera aceitável? Novamente, o presidente está focado todos os dias em reduzir o custo de vida neste país, enquanto implementa simultaneamente essas tarifas muito eficazes. Desregulamentação massiva, boom energético e cortes de impostos são a fórmula econômica que significará mais prosperidade e menor custo de vida. E é uma fórmula comprovada. Olhe para o primeiro mandato do presidente Trump e os resultados. Quando ele deixou o cargo, a inflação era de 1,4%. Ele implementou muitas tarifas em seu primeiro mandato. Isso trouxe bilhões de dólares em receita. De fato, a administração anterior sabia que eram tão eficazes. É por isso que os deixaram em vigor. Então, novamente, o presidente está cumprindo sua promessa de implementar tarifas recíprocas. Enquanto sua administração está trabalhando arduamente todos os dias para cortar regulamentações, reduzir fraudes, desperdícios e abusos em nosso governo federal também, e cortes de impostos são o próximo passo desta agenda econômica que levará a mais investimentos, mais dinheiro em nossa economia, mais crescimento econômico. Uma pergunta rápida, porque ouvi isso ser sugerido. Há alguma chance de que o presidente recue na implementação dessas tarifas antes que entrem em vigor, neste fim de semana? O presidente deixou claro ontem, isto não é uma negociação. Isto é uma emergência nacional. Ele está sempre disposto a atender o telefone para responder chamadas. Mas ele apresentou ontem o motivo pelo qual estamos fazendo isso? E esses países ao redor do mundo tiveram 70 anos para fazer a coisa certa pelo povo americano. E eles escolheram não fazer. Eles exploraram os trabalhadores americanos. Eles levaram nossos empregos para o exterior. O presidente está pondo um fim a isso desde ontem. Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca. Obrigado pelo seu tempo esta manhã.